Graça e paz, queridos. Estamos mais uma vez na casa do Senhor, nos preparando para o culto que será ministrado a Ele. Que Ele nos abençoe nesse culto, que Ele nos direcione e que Ele use da Sua palavra para falar aos nossos corações. E eu queria iniciar esse momento com uma oração. Queria que você que está aí nos acompanhando, baixe sua cabeça. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua instrução, pedir o seu direcionamento. Vamos orar. Querido Deus Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos, ó Pai, nesse momento a instrução dada pelo Senhor através da tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione através dela, ó Pai, e que não saiamos daqui, ó Pai, como entramos, mas que o teu Espírito possa transbordar nos nossos corações e nas nossas vidas, de modo que também possa alcançar, ó Pai, aqueles que não te conhecem. Te louvamos, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando todo o teu povo por toda a face da terra, que cada um, ó Pai, seja direcionado, abençoado, consolado, Senhor, por Ti, e que o Senhor nos fortaleça e nos capacite, ó Pai, para estarmos prontos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você que está nos acompanhando, que abra a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 40. Salmos número 40, nós leremos alguns versículos deste salmo. Então eu peço que você nos acompanhe nessa leitura. Salmo 40, a partir do primeiro versículo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Nós devemos ter isso no nosso coração. Apesar de toda a dificuldade que nós estamos vivendo hoje, nesse momento de pandemia, né, Deus tem bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Tem derramado bênçãos e mais bênçãos. Às vezes, cegos por esse momento de conflito, por esse momento de dificuldade, nós não temos enxergado essas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Por isso, devemos abrir os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações, para aquilo que Deus tem colocado sobre cada um de nós, e nós devemos louvá-lo e bendizê-lo por isso. Por isso eu convido você, nós iniciaremos esse momento cantando um hino, como o próprio texto diz aqui, um hino de louvor ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe e nos direcione. Nós cantaremos o hino de número 47 e logo depois entraremos com mais alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Hino de número 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, e brilhando nas trevas a Cristo conduz.
Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Preste bem atenção na última estrofe desse hino que acabamos de cantar. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir o seu poder e o seu amor. Então foi isso que nós acabamos de ler. Nós devemos colocar nas nossas mentes as bênçãos do nosso bom Deus e sempre louvá-lo e bendizê-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, e o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, aleluia. Tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim. Como é bom poder aos pés da cruz depositar
pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos
demos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos mostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Antes de passar para a palavra, pedir que a nossa irmã Rossana nos conduza na oração. Oremos. Eterno Deus, bondoso e maravilhoso Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus supremo, soberano sobre todo o universo. E nós sabemos o sentido, ó Deus Pai, de todas as coisas que o Senhor fez para a nossa salvação. Nós sabemos através da Tua palavra e nós agradecemos, porque podemos descansar a nossa mente e o nosso coração em Ti, Senhor. Deixar todo o nosso fardo diante da cruz, ó Pai, e nos alegrarmos, porque o Teu Filho Jesus veio para a nossa salvação, veio, ó Deus, para que nós pudéssemos caminhar contigo, ó Santo Deus, e andar triunfantes, ó Deus, triunfantes pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia nas nossas vidas. O Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, é o nosso Deus. Nós louvamos, ó Pai, o Senhor por todas essas coisas, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Clamamos a Ti, Senhor, que abençoe as nossas mentes e os nossos corações agora, ó Deus, quando a Tua palavra será ministrada através da vida do Teu servo, que o Senhor possa guiar-nos para aprendermos mais e mais de Ti. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Afonso. Dando continuidade ao nosso culto, chegamos ao ápice do mesmo. Esse momento da exposição da palavra na liturgia reformada é o momento mais importante do culto. É o ápice do culto. Tudo que vem antes é preparatório para esse momento. E a razão é esta, porque agora chegamos ao momento em que nós ouviremos a voz de Deus, a palavra de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. A palavra de Deus é a voz de Deus, que vem ao nosso coração. Portanto, esse é um momento importante em que eu e você dele devemos participar com reverência, com humildade e com um coração muito disposto a receber o que Deus tem para nós. Com certeza, Deus tem uma palavra ao nosso coração, uma mensagem para a nossa edificação, que é bênção para as nossas vidas. Então, participemos dele, desejosos de adorar a Deus, honrá-lo e de ouvir a palavra dele, a mensagem dele ao nosso coração. Com certeza, o Espírito Santo vai falar com você
comigo, como tem falado quando nos reunimos e lemos a Bíblia e nela meditamos. Oremos então, amados, para assim prosseguirmos. Amado Deus, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra e de aprendizado dela. Obrigado pelo nosso culto, te louvamos por estarmos participando dele. Clamamos ao Senhor que nos conduza e nos abençoe em cada parte desse culto. Tudo que fizermos, ó Pai, seja primeiro para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, traga ao nosso coração mais uma porção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que vamos ler hoje está em João, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. 7 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que dela era lançado. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Esse é um texto conhecido, nós conhecemos muito bem esse texto, e vocês já ouvimos várias pregações nesse texto. E Jesus, nesse texto, ele é o centro de tudo o que está acontecendo. Se você observar, Jesus é o centro de tudo o que está acontecendo. Então, todas as atitudes que acontecem aqui, elas têm a ver com Jesus. E o texto, ele nos fala de duas atitudes. Uma atitude de honra, honrando Jesus, e uma atitude de hipocrisia para com Jesus. Jesus, após um isolamento, ele vem para Betânia. E, chegando em Betânia, Jesus é recebido. No livro de Mateus e também de Marcos, nós temos a informação de que essa cena aconteceu na casa de Simão, o leproso, ou seja, aquele que era leproso porque ele foi curado por Jesus. Então, nós estamos aqui nesse momento, nesse texto, vendo Jesus na casa de Simão, com aproximadamente, ou mais, aí não se sabe, 15 pessoas reunidas ali, no mínimo 15 pessoas reunidas ali, para, nesse momento, com Jesus, a sós, na casa de Simão, participarem de uma ceia. Ali estavam, então, Jesus, Lázaro, Simão, Maria e os discípulos de Jesus. Todos estavam ali. E o texto é claro em nos mostrar que Jesus, ele, nesse momento aqui da sua vida, ele já estava sendo mais intensamente perseguido, porque já estava chegando já perto da sua morte na cruz, pelas autoridades religiosas de Israel e também pelas autoridades militares de Roma.
Então era um momento em que Jesus estava caminhando já com a certeza de que estava findando os seus dias de ministério terreno aqui. Então, nós vamos aqui ver esse texto à luz de 2 pontos, basicamente. E o nosso tema é esse: honra versus hipocrisia. Ou seja, atitudes de honra e atitudes de hipocrisia. É isso que o texto nos mostra. Se você ler novamente com essa atenção, tendo o tema em mente, você vai perceber que o texto se divide naturalmente assim. Tem atitudes de honra e tem atitudes de hipocrisia aqui nesse texto. Então vejamos primeiramente as atitudes de honra. As atitudes de honra. A primeira atitude de honra está no convite feito a Jesus. Esse convite aqui ele foi feito a Jesus de uma maneira especial. Porque Jesus era uma pessoa especial. Eu tenho certeza que Simão e Lázaro e Maria pensaram nesse momento, que eles se dedicaram um pouco para ter esse momento com Jesus. E eles decidiram então convidar Jesus para estar com eles na casa de Simão, e eles queriam, com esse convite, honrar Jesus. Queria dizer a Jesus: você é especial, você é importante para nós. Até mesmo porque Lázaro fora ressuscitado por Jesus e Simão fora curado por Jesus. Então o convite é um convite de honra, recheado também de gratidão a Jesus. Honra com gratidão, uma demonstração de gratidão a Jesus. Em segundo lugar, nós podemos observar que a ceia também ela é uma atitude de honra a Jesus. Jesus foi convidado por eles para participar da ceia, de uma ceia. Ninguém convida uma pessoa para participar de uma refeição na sua casa, para entrar na sua casa, se assentar na sua mesa, se essa pessoa não for especial. Então, essa ceia aqui, ela é uma ceia especial, com um propósito especial, certamente o propósito de honrar Jesus. Ela foi feita especialmente para Jesus. É claro que os discípulos, estando com ele, também participariam da ceia, mas a razão da ceia é Jesus. A ceia é uma refeição especial, dada no final da tarde, com ingredientes especiais, e para que ela fosse realizada, era necessário um preparo prévio, tanto dos ingredientes para essa ceia, porque era também uma refeição reforçada para essa ceia, todo o cuidado ali para fazer da melhor maneira possível essa ceia. O ambiente também foi preparado, o lugar para eles se assentarem, para eles ali participarem dessa ceia, comerem dessa ceia. Então, a ceia em si, para Jesus, é uma atitude de honra por parte de Lázaro, Simão e Maria. Não é uma refeição qualquer nesse momento, é uma refeição, repito, especial, para uma pessoa especial, a quem eles queriam honrar, dar honra naquele momento, tributar honra à pessoa de Jesus. Em terceiro lugar, nós temos a unção com nardo puro. O texto ele ocupa mais tempo com essa unção. Então, estando na casa de Simão o leproso, Jesus, após ser convidado, ali participando daquela ceia que for especialmente preparada para ele, para honrá-lo, com todo cuidado, com todo carinho, com toda atenção, com todo zelo. Então, o texto diz que Maria, ela tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha a atitude de Maria. Ela pega um perfume preciosíssimo, precioso. Há estudiosos que dizem que, se vendendo esse perfume, o dinheiro arrecadado com a venda daria para alimentar 300 famílias. Daria para pagar o salário de um trabalhador naquela época por um ano. Um ano.
o trabalhador teria que trabalhar para ganhar o salário equivalente ao valor desse nardo puro aqui, desse óleo com o qual Maria ungiu Jesus. E também o texto diz que Maria, após ungir Jesus, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Então, nós temos aqui, na verdade, mais uma atitude de honra. De honra. Maria, com essa atitude, ela quis honrar Jesus, ela quis deixar claro que Jesus era merecedor do que ela estava fazendo, que esse nardo puro, ele, na verdade, poderia ser oferecido para Jesus, porque ele é especial e ele merece essa honra, e ela não hesitou, de uma forma muito altruísta, ela foi e então ungiu Jesus com esse perfume caríssimo, mostrando para todos ali que o seu coração estava cheio de amor por Jesus, cheio de gratidão, um coração cheio de honra para Jesus, e que não importava o valor daquele nardo, ela não queria saber, e certamente ela não era uma pessoa rica, não se sabe, o texto não diz como ela conseguiu esse nardo puro, mas ela tinha esse nardo e ela provavelmente o guardava de uma maneira muito cuidadosa, o colocava em um lugar muito reservado para que ela não perdesse, para que ela não, quando ela precisasse, ela tivesse ali. E essa foi a atitude dela, certamente na preparação ali, no convite, na preparação da ceia ali na casa de Simão, ela já atinou e disse: eu vou oferecer esse nardo puro para Jesus, ungindo com ele. Uma atitude de honra. Para uma pessoa fazer isso, ela tinha que sinceramente amar Jesus. Tinha que sinceramente ter um desejo muito grande no seu coração de honrar Jesus. Porque senão não faria. Vendia esse nardo e usaria esse dinheiro para outras coisas. Ou procuraria um outro perfume não tão caro como esse. Mas essa foi uma atitude. Dar de maneira especial a uma pessoa muito especial aquilo que é especial, sem levar em conta o valor daquilo que está dando, mas levando em conta a importância, a grandeza daquele que vai receber o presente. Então, a unção com nardo puro é uma atitude de honra, de um coração desprovido de qualquer outra coisa, de um desejo enorme de agradar da melhor maneira, de honrar da melhor maneira possível Jesus. Então, é uma atitude de honra de Maria, digna de louvor, porque o próprio Jesus exaltou a atitude dela, o próprio Jesus valorizou o que ela fez e chegou a dizer que o que ela fez ficaria registrado para que outros tomassem conhecimento dessa atitude dela. Nós não sabemos se ela teria condições financeiras para comprar outro perfume como esse. Outro nardo puro, não sabemos. O que temos aqui é que ela deu o melhor para Jesus. Ela deu o que era mais precioso para Jesus. Que ela abriu mão daquilo que ela tinha de muito precioso, que ela poderia usar para si mesma, ou poderia vender e com o dinheiro fazer outras coisas. Não, ela disse: eu vou honrar o meu Senhor Jesus com esse nardo puro. Então, aqui temos essa atitude maravilhosa de honra. E por último, nós temos a atitude de hipocrisia. A atitude de hipocrisia, se você observar, vai do verso 4
ao verso de número 6, e depois se estende também para o verso 9 até o verso de número 11, que é o último verso do nosso texto. Então vamos observar agora as atitudes de hipocrisia. A primeira atitude de hipocrisia que temos aqui é a atitude de Judas. Judas, quando viu que Maria pegou aquele perfume tão especial, tão caro, tão precioso, e ungiu Jesus com aquele perfume, ele disse, isso é um absurdo, em outras palavras. Isso não pode acontecer. Jesus não merece isso, em outras palavras. Para que isso? Desperdício. Um perfume tão caro, tão valioso. Por que não guardou esse perfume para vendê-lo e com o dinheiro dele ajudar os pobres? Essa foi a atitude de Judas. Mas essa atitude de Judas é uma atitude cheia de hipocrisia do começo ao fim. Porque Judas era um hipócrita de verdade. E o texto nos diz aqui que Judas Iscariotes, o discípulo que estava para traí-lo, disse, olha, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aí o texto complementa dizendo, verso 6, isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque é ladrão e tendo a bolsa tirava o que nele se lançava. Então, na verdade, ele não estava querendo que o perfume fosse vendido para dar aos pobres, mas ele, com tanta hipocrisia, sugeriu ou falou que o perfume poderia ser vendido para que o dinheiro fosse colocado na bolsa, ele era o tesoureiro, para ele roubar aquele dinheiro para si mesmo. O hipócrita, em primeiro lugar, ele demonstra claramente uma atitude de egoísmo. Egoísmo. Ele pensa em si, ele quer tudo para si. É egoísmo. O hipócrita é egoísta. Ele pode até não se aparentar dessa maneira, mas o seu coração e os seus pensamentos estão carregados de egoísmo. Ele é egoísta. Porque as suas atitudes de hipocrisia são atitudes que denotam, na verdade, o seu egoísmo. O seu egoísmo. Ele estava pensando nele mesmo, ele queria esse dinheiro para ele, não queria dar de maneira alguma para os pobres, a intenção dele não era a que ele estava dizendo. Em segundo lugar, os hipócritas são falsos. Eles se apresentam de uma maneira, de um jeito, e até se comportam até certo momento de uma certa maneira, mas no fundo, eles são falsos. E aqui em Judas nós vemos essa grande falsidade. Esse homem hipócrita, egoísta, falso, que queria que aquele dinheiro fosse, que aquele perfume fosse vendido para que ele tomasse posse desse dinheiro. O hipócrita é uma pessoa extremamente perigosa, muito perigosa. O hipócrita, ele é capaz de fazer um estrago onde ele está, de arrebentar com pessoas, ele é capaz de arrebentar com uma igreja, ele é capaz de arrebentar com uma família, ele é capaz de arrebentar com pessoas que estão à sua volta, e até pessoas que estão longe dela. O hipócrita é um estrago. O hipócrita é uma pessoa abominável por Deus. Deus abomina o hipócrita. Jesus já condenou os hipócritas.
Por diversas vezes Jesus condenou os hipócritas, falando contra os hipócritas, falando quais são os seus desejos, falando como eles são e se portam, para que fique claro que os hipócritas são, por Deus, rejeitados. Deus abomina os hipócritas. E Judas era um hipócrita. Interessante que Judas estava no meio ali dos discípulos, se passando por um discípulo verdadeiro, se passando por um crente verdadeiro, por um servo de Deus verdadeiro, por um seguidor de Jesus, de fato e de verdade, por um que estava ali até certo momento para conviver com Jesus, com os discípulos. Ele estava ali exatamente para fazer aquilo que era contrário a qualquer atitude de honra para com Jesus. Judas aqui, ele se mostrou hipócrita, mas nós conhecemos a sua história. Ele foi hipócrita quando ele vendeu Jesus, quando ele entregou Jesus. Ele foi hipócrita quando ele roubou várias vezes da bolsa onde as pessoas depositavam dinheiro para a obra de Jesus, a missão de Jesus, a realização do ministério de Jesus. Ele roubou várias vezes. Ele foi hipócrita até o fim da sua vida. E ele morreu como o hipócrita, porque ele se suicidou como o hipócrita. O hipócrita é capaz de ter atitudes assim, ter comportamentos assim. Então Judas é um exemplo de hipocrisia nesse texto. Mas também nós temos a hipocrisia por parte da multidão. O texto diz que uma numerosa multidão que estava seguindo Jesus. Essa multidão era tão hipócrita também, porque essa multidão não estava afim de Jesus de fato, não estava afim das palavras de Jesus. Elas estavam seguindo Jesus por causa de comida, por causa de bebida, por causa dos milagres de Jesus, mas com nenhuma intenção, com nenhum desejo verdadeiro de ter com Jesus verdadeira comunhão, de ouvir as suas palavras, de guardar as suas palavras, de tê-las no coração. Uma multidão de hipócritas. O texto diz que soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. Numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele. Eles não estavam indo lá somente por causa de Jesus, mas estavam indo atrás do milagre que Jesus fizera, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Uma curiosidade com aquilo que Jesus estava fazendo, mas não uma disposição no coração e na alma de declarar que Jesus de fato era o Filho de Deus, Jesus de fato era Deus, que Jesus de fato era o enviado de Deus, o Messias, que ele era o Salvador, numa atitude verdadeira de confissão de pecados, de arrependimento, de comunhão com Jesus. Seguiam Jesus por interesses em outras coisas e não por uma determinação de uma verdadeira comunhão e compromisso com Jesus. Uma multidão de hipócritas. Tão hipócritas porque, lendo as Escrituras, nós aprendemos que essa multidão, ela entregou Jesus. Foram os judeus que entregaram Jesus. Foram os judeus, e muitos desses judeus que estão nessa multidão, ou fazem parte dessa multidão, eles disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Uma hipocrisia. Multidão como essa aqui nunca foi assim por Jesus, no sentido bíblico do propósito ministerial de Jesus, visto como pessoas que vieram para ter, de fato, um comprometimento com ele. A multidão que seguiu, a multidão que viu milagres, a multidão que viu a realização de atos poderosos por Jesus, a multidão que foi beneficiada por Jesus com milagres, essa multidão, ela, em um determinado momento, se posicionou claramente contra Jesus. Por quê? Porque nós temos pessoas com hipocrisia
com hipocrisia. Eles estavam ali não por causa de Jesus somente. Quer dizer, se fosse só Jesus ali, eles nem lá iriam. Não haveria essa multidão. Esse é o entendimento. Foram para ver Lázaro ressuscitado, no interesse do milagre que Jesus estava fazendo. E por último, a hipocrisia dos sacerdotes. Os principais sacerdotes, pessoas religiosas, conhecedoras da lei do Velho Testamento, de todo o Velho Testamento, eles tinham a consciência de que a partir do Velho Testamento Deus enviaria o Messias, e eles tinham entendimento, inclusive eles ensinavam isso no templo, mas quando do cumprimento dessa profecia da vinda de Jesus, quando do cumprimento da chegada de Jesus, quando da realização do ministério de Jesus como enviado de Deus, tudo comprovando que Jesus era de fato o Messias, o enviado por Deus, aquele que Deus designou como cumprimento das profecias do Velho Testamento, que esses sacerdotes conheciam muito bem, e pregavam e ensinavam essas profecias, simplesmente eles se posicionaram contra Jesus. Eram hipócritas. Jesus os chamou de hipócritas em outros textos. Jesus disse que eles eram hipócritas, gostavam de orar em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Mas no fundo, não tinha nenhum compromisso com Deus. No fundo, não eram verdadeiros servos de Deus. Não tinham envolvimento com Deus. De fato, eles não tinham envolvimento com a palavra. Jesus chamou até esses judeus líderes, esses sacerdotes, de filhos do diabo, porque eles mentiam. Como o diabo é o pai da mentira, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem como ele, e ele é o pai da mentira. E quem mente é filho de Satanás, disse Jesus. Esses sacerdotes perseguiram Jesus, maltrataram Jesus, jogaram pessoas contra Jesus, jogou autoridades romanas contra Jesus, porque eram hipócritas. Jesus os chamou de hipócritas. Jesus disse que por fora eles eram como um sepulcro caiado, ornamentado, mas por dentro eram podres. Jesus disse que eles eram guias de cegos. Tão hipócritas eles eram, esses sacerdotes, porque na verdade eles estavam conduzindo as pessoas para longe de Jesus e para longe do ensinamento de Jesus. E aqui estão esses hipócritas, cheios de hipocrisia, sabendo quem era Jesus, mas com o desejo, a determinação de prender muitos dos judeus que ali estavam, porque eles viam aquele milagre e voltavam crendo. Viam aquele milagre e voltavam crendo. Muitos da multidão eram hipócritas, mas muitos poderiam voltar crendo em Jesus, diz o texto aqui. Então a hipocrisia vista nos sacerdotes, a hipocrisia vista nas atitudes, no comportamento de Judas, vista em pessoas da multidão e vista aqui nos sacerdotes. Queridos, então, concluindo a nossa mensagem de hoje, esse texto é um texto muito interessante. Dele nós temos algumas aplicações dentro da conclusão para a nossa edificação aqui. A aplicação ela tem a ver com a nossa edificação. Então vamos observar aqui. Olha, em uma síntese, Jesus é ungido por Maria, chamada Maria de Betânia. E nós temos aqui o nobre ato, as atitudes nobres de Lázaro, Simão e Maria. O caráter dessas atitudes foi inspirado pela honra. Honra a Jesus. Honrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo como sendo uma pessoa especial. Eles queriam ali honrar Jesus com tudo o que eles fizeram, a partir do convite, com tudo o que foi preparado e tudo o que aconteceu.
honrar Jesus. E por outro lado, nós temos atitudes de hipocrisia. A hipocrisia de Judas, a hipocrisia de muitos da multidão e a hipocrisia dos sacerdotes, que eram mesmo hipócritas, assim a Bíblia nos diz, o próprio Jesus nos diz em outros textos. Olha, tudo isso nós precisamos aprender algumas coisas e aplicá-las à nossa vida. Nós precisamos, primeiro, ter muita disposição para honrar Jesus. Precisamos ter, de fato, disposição no nosso coração para honrar Jesus. Dar a Ele sempre aquilo que podemos dar de nós mesmos, sem medir esforços, sem pensar no tempo em que nós gastaremos oferecendo a Ele aquilo que nós podemos oferecer. Enfim, honrá-lo com a nossa própria vida, honrá-lo com as nossas decisões, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser e de viver nesse mundo. Honrá-lo num relacionamento profundo com Ele, em oração, leitura da palavra, submissão a Deus, submissão à palavra, humildade diante dele, com um coração cada vez mais pronto para receber a sua palavra, para receber a sua mensagem, um coração cada vez mais pronto e disposto para praticar aquilo que ele nos ensina, viver de conformidade com a sua vontade. Honrar Jesus. Precisamos honrá-lo com atitude de gratidão. Também devemos nos relacionar com ele. Quantas e quantas maravilhas ele tem nos dado, quantas e quantas bênçãos nós já recebemos dele e ainda receberemos. A maior delas, a salvação, a vida eterna em glória e gozo. Precisamos ter uma atitude de gratidão constante no nosso coração, honrar Jesus com gratidão, louvando e exaltando o nome dele. Segundo lugar, que esteja longe de nós qualquer atitude hipócrita, que denota hipocrisia. Infelizmente, ainda temos pessoas hipócritas dentro da igreja. Pessoas hipócritas, isso é muito sério. E a hipocrisia é algo, como eu disse antes, que não combina com Deus, não combina com a vida cristã. A hipocrisia é algo que Deus abomina. Nós não podemos agir com hipocrisia. Cada um de nós tem que parar com muita atenção para pensar como têm sido as nossas atitudes de um com o outro, no relacionamento com um, no relacionamento com o outro, como têm sido as nossas palavras, como está o nosso coração, como está o nosso pensamento, como estão os nossos pensamentos. E fazer a pergunta, será que eu não tenho sido hipócrita hora ou outra? Será que eu não tenho tido atitude de hipocrisia? Será que realmente eu tenho sido verdadeiro? A hipocrisia é algo sério e nós precisamos eliminar para valer da nossa vida. Não podemos jamais ser hipócritas, porque a Bíblia condena a hipocrisia. Então, que eu e você sejamos cada vez mais pessoas que honrem a Deus, verdadeiramente, que se relacionem com Deus, com Cristo, com os irmãos da igreja, conviva com os irmãos da igreja, convivamos uns com os outros, fundamentados na palavra, na verdade. E o que sair da nossa boca, o que estiver no nosso pensamento, no nosso coração, que seja condizente com a verdade. E que longe de nós esteja a hipocrisia. A hipocrisia que não é
de maneira alguma agradável a Deus. Que eu e você tenhamos no coração a disposição de dar o melhor de nós para Deus. E sermos verdadeiros diante de Deus e verdadeiros no convívio, no relacionamento com os nossos irmãos, com as pessoas não da igreja, no círculo de trabalho, da faculdade, aqueles que estudam, de familiar, sermos pessoas verdadeiras. Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique gravada no seu e no meu coração para o nosso crescimento e para a honra e a glória de Deus. Oremos, queridos. Amado Deus, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra, de mensagem, por esse momento de culto. A Ti o nosso louvor, honra e adoração. Ajuda-nos a honrá-lo cada vez mais e não permita que sejamos hipócritas. Se há hipócritas entre nós, que o Senhor os conscientize, que o Senhor trabalhe o coração e a mente para que, ó Deus, a Tua igreja seja de fato uma igreja cada vez mais formada por pessoas verdadeiras. Que longe de nós esteja qualquer atitude de hipocrisia. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amados irmãos, em Cristo Jesus, que o nosso Deus, o nosso Pai, faça resplandecer sobre vós o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de cada um de vocês e vos dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho, nosso Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Espírito Santo estejam com vocês, bem como com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Assim encerramos, queridos, a todos vocês, uma boa semana de paz, de alegria, que Deus os conduza e que continuemos orando uns aos outros e nessa convivência cristã estejamos todos unidos para que Deus esteja conosco e nos abençoando cada vez mais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Assim encerramos.